o eclipse solar, ele é só algo natural ou tem algum significado espiritual? No Talmud está escrito que quando há um eclipse solar, esse é um sinal mau para toda a humanidade, para o mundo todo. Uau, para tudo! Então o que vai acontecer? Será que agora que vai acontecer um eclipse solar, alguma coisa muito ruim vai acontecer? Deus me livre, mas é o que está escrito. Então qual a solução? O que a gente precisa entender? Calma, eu tenho mais coisas importantes para te falar. É interessante que já o profeta Irmial, você pode olhar lá, ele traz, vou te trazer o versículo, como ele está escrito lá no 10º capítulo, ele fala assim: assim disse Hashem, no caminho dos povos, aqui está falando dos povos que eram idólatras, não aprendam, e dos sinais dos céus não tenham medo, que esses idólatras é que vão ter medo dos sinais que aparecerem nos céus. Os sinais que aparecem nos céus do profeta Irmial, Jeremias, são sinais como o eclipse solar ou eclipse lunar. Mas olha só que coisa interessante. Então a gente, por um lado, a gente vê que parece que, cara, é um sinal ruim, não é só algo natural. Por outro lado, a gente está vendo o profeta Irmial falando: calma aí, para tudo, não precisa ter medo, mas os idólatras vão ter medo. Será que eles vão ter medo porque eles são supersticiosos? Ou será que realmente pode acontecer que alguma coisa ruim vai acontecer com esse tipo de pessoa? É interessante que o Talmud fala, o Rabi Meir, você já ouviu falar no Rabi Meir balanês? Rabi Meir, aquele que fazia milagres, ele dizia que o eclipse solar também pode ser um mau sinal para os malvados do povo judeu. Você fala: caramba, então não é uma coisa só natural, tem alguma coisa por trás disso. O que é? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar algum cuidado? Eu posso olhar o eclipse ou não? Tem algum problema de fazer isso ou é tranquilo? Então vamos lá, vamos tentar entender e botar ordem nas nossas questões. A gente tem que entender algo. Não, mas eu vou te falar mais uma coisa que ela é muito interessante. O Talmud, outro Talmud fala o seguinte: tem 4 motivos, mas ouve até o final, porque eu vou fazer a pergunta por você. Eu espero que você faça uma pergunta muito boa depois que eu vou te falar. Se você não fizer, eu vou fazer e aí a gente vai responder. Então vamos lá. O Talmud explica o seguinte: por causa de 4 motivos há eclipse solar. Eu estou lendo o Talmud, tratado de Sukkah, página 29, tá? Então só lendo o que está escrito. Primeiro motivo, sobre um grande sábio, um líder de um tribunal, tá? Mas quer dizer que ele é o líder, quase o líder de todos os sábios, que faleceu e não elogiaram ele suficientemente, tá? Existe uma mitzvah de quando um grande sábio morre, há que fazer um elogio fúnebre à altura dessa pessoa, e não foi feito. Então esse é um dos motivos. Segundo motivo é quando houve uma jovem que ela estava noiva na Torá, que ela já estava mais do que comprometida, ela já tinha uma parte do casamento feito, mas não completamente. Isso é um tema que algum dia, se Deus quiser, a gente explica, na Academia de Moisés a gente já explica algo assim. Então, que ela estava sendo estuprada, ela pediu ajuda e ninguém veio ao seu auxílio. Segundo pecado. O terceiro pecado é por relações homossexuais. E o quarto pecado, por 2 irmãos que foram assassinados ao mesmo tempo. Então, o Talmud afirma que existe eclipse solar devido a 4 pecados. Aí você vai me falar: para tudo. Cara, a gente já sabe quando vai ter eclipse solar. Então o que tem a ver os pecados? Se você pegar agora um astrônomo, ele vai te falar: olha, de tanto em tanto tempo vai ter um eclipse, vai ter um agora, um daqui a não sei quanto tempo, um não sei o quê. Normalmente, só para você saber, tem mais eclipse solar
do que lunar. É fácil de entender, tá? Da forma natural. Se você estuda um pouquinhozinho de astronomia, você vai entender. Isso é uma coisa simples, mas não é nosso tema. Então você vai falar, cara, então o Talmud está errado. Então eram pessoas supersticiosas que estão pensando que o eclipse foi Deus que mandou para castigar. Mas não é algo natural para tudo. Os sábios do Talmud, eles conheciam a astronomia de uma forma que você nem imagina. Você sabia, olha que segredo eu vou te contar, que no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah, está escrito o tempo do novilúnio, o tempo que a lua dá a volta, né? As 4 estações, a gente sabe que é mais ou menos 7 dias cada estação, então dá 28, mas o Talmud, a gente sabe que hoje em dia não é 28. A gente tem uma precisão, a NASA e o Instituto de Astronomia da Alemanha, eles chegaram a uma precisão a nível de centésimos de segundo. O Talmud, ele traz essa precisão a nível de décimos de segundos. Moshe ensinou, Yoshua que ensinou os sábios, e, cara, quando ninguém no mundo falava de décimos de segundos. Aí você fala, calma, mas eles já falavam de segundos, eles tinham uma outra forma de falar. Se você olhar o Talmud, você vai entender o que eu estou falando. Mas, então, se esses sábios já conheciam isso tão bem, cara, eles já conseguiam falar algo que a NASA levou 3.000 anos para fazer, tá? 3.000 anos depois, com a tecnologia de hoje. Então eles não sabiam que o eclipse é algo natural? É claro que eles sabiam. Então por que vem a Gemara e fala, olha, isso é um sinal mau para o mundo, um sinal mau para os malvados do povo judeu, e isso acontece por causa de 4 pecados? Onde a gente está nisso? Então agora você vai prestar atenção, porque agora a gente vai ter o final disso para você entender muito bem. Olha só. Quando há um eclipse, o Talmud compara isso, por um lado, a um rei que estava fazendo uma festa. Então ele serve muita comida, tem uma iluminação especial, mas quando ele vê os súditos se comportando mal, ele fala, apaga as luzes, primeiro apagão. Aqui o Talmud está querendo falar que quando a humanidade está se comportando muito mal como humanidade, então Deus faz esse apagão. A gente ainda está com a pergunta, eu sei, mas calma aí. O exemplo, outra metáfora que o Talmud traz é de um professor que ele entra, e lembra dos tempos antigos, né? Que ele entrava, ele podia dar uma paulada aqui, outra ali, eu não estou falando que eu sou a favor, mas ele entra, o pessoal está fazendo uma bagunça. Pergunta Talmud, quem é que está com medo? Aqueles que já estão acostumados a levar um safanão lá do professor. Quem são essas pessoas? Então o Talmud quer falar que são aquelas pessoas que estão acostumadas a fazer o mal. O primeiro exemplo, o Talmud está falando do mundo todo. O segundo exemplo, aquilo que a gente trouxe em nome do Rabi Meir, que são os malvados do povo judeu. Enfim, como é que a gente vai realmente entender essa aparente contradição? Eclipse solar natural, mau sinal, coisas ruins para a humanidade. A resposta é que Deus, ele criou tempos místicos e ele ensinou para a gente que existem tempos que eles são propícios para bênçãos e tempos que, se as pessoas estiverem se comportando de uma forma errada, então eles são propícios para a paulada. Pensem só, o primeiro Beit HaMikdash, grande templo, e o segundo foram destruídos exatamente no mesmo dia. Seria coincidência? Foi no dia 9 do mês de Av. E a diferença que levou entre um e outro, mais de 400 anos. Um pelos babilônios, outros pelos romanos, nada a ver. E mesmo assim acabou saindo no mesmo dia. Então, quando os nossos sábios revelaram que quando há um eclipse solar, não é que obrigatoriamente vai acontecer alguma coisa ruim. Porém, se houverem determinados pecados, aqueles 4 que a gente falou, a pessoa que não elogiou, o elogio fúnebre do grande sábio, etc., então é propício que alguma coisa ruim seja feita. Pode ser que a humanidade toda está tomando decisões erradas que fazem mal à própria humanidade. Então vem
esse período não é que o eclipse é que causa algo ruim, e sim o eclipse é o sinal. Pessoal, saibam que esse tempo, ele é um tempo de julgamento, então estejam preparados para ele. Não se comportem mal, não só nesse tempo, mas essa é a hora da finalização. Então, essa é a explicação da eclipse solar. Os nossos sábios já sabiam quando é que houver, que nem hoje. Também o astrônomo já sabe quando haverão outras eclipses solares, a gente também já sabia quando isso iria acontecer. Eles simplesmente advertiram a gente. É um tempo com uma influência muito forte de julgamento. Então a gente vai se cuidar mais para chegar nesses tempos e poder somente ver algo natural, algo diferente, até curtir e saber que tudo vai terminar muito bem. Se você gostou, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha com todas as pessoas para que a gente tenha luz no mundo. Aperta aqui o sininho e se você quer mais, então entra no nosso canal do Telegram que você vai ter lá conteúdos exclusivos para você.